Vamos abrir a Bíblia e vamos deixar que nesse momento o Espírito Santo fale aos nossos corações, para que a mensagem de hoje fique gravada. Vamos orar, mesmo sentadinhos como estamos, oremos. Deus Todo-Poderoso, nós nesse instante, falhos e pecadores como somos, ousamos entrar em Tua santa presença em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor. Ó Deus eterno, nosso Pai, perdoa as nossas falhas e transforma-nos. Nesse instante, batiza a Tua igreja aqui reunida, a Tua igreja virtual que está reunida através, por meio do YouTube. Abençoa cada filhinho Teu, que a mensagem da Tua palavra chegue até cada coração e que nós possamos tomar importantes decisões, porque o Espírito Santo vai nos impressionar nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, existe um provérbio chinês que diz assim, antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro de sua casa. O que significa? Que antes de você querer mudar o mundo, a gente precisa mudar o lugar onde nós moramos. Precisamos mudar a nossa casa, a nossa família. Porque é na nossa casa, são as famílias que formam o mundo. A família foi uma instituição criada pelo Senhor. E ela foi criada para ser a base da sociedade. E o que o diabo tem feito? O diabo tem tentado destruir a base, tem tentado destruir a família. Uma jovem japonesa, ela veio passar as festividades, ela foi passar, aliás, as festividades de Natal, no Ocidente, e ela ficou hospedada numa casa. E durante o tempo onde ela esteve ali, a família levava aquela moça para todos os lugares, inclusive para a igreja. E ao final daquele tempo, ela perguntou para a moça: você gostou desses dias em que esteve aqui? Qual a impressão que você leva? E a moça respondeu: gostei muito, sua casa é muito bonita, mas é uma coisa que eu senti falta. E fez sua casa parecer um pouco estranha. Ela foi com a senhora à igreja e havia adorar seu Deus lá, mas senti falta do seu Deus na sua casa. Eu senti falta dele aqui. E a jovem continuou falando: como a senhora sabe, lá no Oriente nós temos um nicho para nossos deuses em cada casa. E os deuses estão sempre conosco. A senhora não costuma adorar seu Deus em seu lar com sua família? Bem, nós temos muitos desafios. E recentemente eu estava participando de um congresso online da DIC, que é uma organização da Igreja Adventista também, de jovens missionários. E uma coisa que o pastor pregou me chamou muita atenção. Ele falando da quantidade de cristãos que existem no Brasil. O Brasil é predominantemente um país cristão, de várias igrejas, de várias denominações. Existem bairros que você passa, Santa Maria tem muito, quase que em toda esquina tem uma igreja. Tem nas avenidas, você vai em 2 avenidas lá, a Ministro Sérgio Mota e a outra que eu esqueço o nome, que é do fundo do hospital, quase que toda esquina tem uma igreja. E é assim no geral. Mas assim, onde está Jesus? Porque também o Brasil é um país altamente violento. E as pessoas se dizem cristãs. Onde está Jesus? Já pararam para pensar nisso? Quando são presos, eles se dizem, muitas vezes, até seguidores de alguma igreja. Eu sou da igreja fulana, eu sou da igreja ciclana. E a violência no Brasil é terrível. E cada dia que se passa, aumenta mais. Onde está Jesus? E contando em dados, 20% dos homicídios no mundo, 20%, a cada 100 pessoas que morrem no mundo, 20 são vítimas de homicídio. Aliás, de 100 homicídios que acontecem no mundo, 20%, então de cada 100, 20 homicídios são cometidos por pessoas da família, familiares. 64% dos crimes, as vítimas são mulheres. 82% desses crimes, onde as vítimas são mulheres, quando cometidos pelos parceiros, tem as esposas como vítimas. Alguém definiu o lar como, ela disse assim, e eu achei lindíssima esse conceito que ela deu. Lar é um mundo de dificuldades por fora e de amor por dentro.
Lar é um lugar onde os pequenos são grandes e onde os grandes são pequenos. Lar é o lugar onde nosso estômago recebe 3 refeições diárias e nosso coração 1000. Que coisa linda, não é? Esse conceito de lar. Nós recebemos 3 refeições diárias, né? O estômago é alimentado, mas são 1000 refeições de carinho. E é assim que deve ser. E aí seria uma bênção grandiosa se os nossos lares, se as nossas famílias verdadeiramente fossem um lugar de paz e amor. Ao estabelecer o vínculo familiar, você sabe qual era o objetivo de Deus? Quando Deus instituiu a família, Ele tinha alguns objetivos muito definidos. E algum deles era gerar, acolher, nutrir, cuidar e formar homens e mulheres para a vida, dando-lhes identidade e destino. Não um destino qualquer, mas o destino eterno. Foi esse o objetivo do Senhor. Então, mais do que um grupo cultural, a família, ela é a expressão do cuidado de Deus. Sabe, para as crianças pequenas, eu sou professora de crianças há mais de 20 anos. Para as crianças pequenas, o Deus dela é o pai e a mãe. Como pode um pai, como pode um Deus gritar? Como pode um Deus bater? Como pode um Deus ser agressivo? Como pode um Deus violentar? Por isso que muitos dos nossos jovens, muitos que são vítimas dessa violência dentro de casa, perderam a fé em Deus. Elas não entendem, não encaixam, não combina um lar cristão recheado de violência. O projeto Quebrando o Silêncio, ele existe desde 2002, ou seja, são 19 anos de projeto, criado pela Igreja Adventista, com um papel fundamental de ajudar, de estruturar, de nos ajudar a ter uma reestruturação, a entender coisas que precisam acontecer na nossa vida e coisas que não precisam acontecer. E aí, às vezes, a gente passa para pensar, não, a Igreja Adventista veio com esse projeto para ajudar as famílias lá fora. Também, mas principalmente para ajudar as famílias aqui dentro, por mais difícil que pareça. Então, o que eu posso fazer para manter meu lar como um lugar de refúgio? O seu lar é um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Você não precisa me responder e não precisa responder para ninguém. Essa resposta, ela está bem aí na sua mente, no seu coração. Colossenses 3, o apóstolo Paulo, ele escreveu algo significativo. E Paulo, ele foi um grande teólogo. E em alguns momentos ele demonstra ser alguém muito sensível ao amor, nas cartas dele. E no livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12, ele diz assim, olha, preste atenção que a palavra do Senhor, ela está aberta e ela vai ser lida agora. E a palavra de Deus, ela é vida. E ela não volta vazia. Então, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, tá bom? E aí diz a partir do verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, não é de qualquer jeito, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da... Sabe por que ele é o vínculo da perfeição? Porque Deus Ele não tem amor. Deus, Ele é o puro amor. Então, preste atenção, o que o apóstolo Paulo queria, né? Pensar nesse amor grandioso. O amor é uma lente que nos permite ver as pessoas muito além dos valores físicos, dos valores materiais, ou até mesmo dos valores profissionais. E quando a nossa lente está desfocada, nós procuramos relacionamentos baseados nisso, baseados no dinheiro, baseados na beleza física, baseados na profissão. Eu vou me casar com fulano que é médico, que é isso, que é aquilo e tal.
que não tem nada a ver. Então, nós precisamos entender o que realmente é significativo em nossas vidas. Porque a nossa família, ela é para a eternidade. A nossa família, ela é importante. Ann Landers escreveu: se houver amor em sua vida, isso pode compensar muitas coisas que lhe fazem falta. Caso contrário, não importa o quanto você tiver, nunca será o suficiente. E a gente vê isso, né? Pessoas que valorizam muito dinheiro e pessoas que têm muito dinheiro, e se elas não têm amor, elas são vazias. Elas estão sempre procurando água, estão sempre atrás de algo. E aí, vamos voltar para Paulo, e como ele diz assim, ele escreveu: acima de tudo, gente, acima de tudo, esteja o amor nosso para com o Senhor, o amor nosso para conosco, né? Conosco, e o nosso amor para com o nosso próximo. Quem ama, cuida. Quem ama não maltrata, não. E cuida mesmo, sabe, estar presente. Ciência do Bom Viver, página 155, ele diz assim, muitos há que consideram a expressão de amor como uma fraqueza e mantêm uma reserva que repele aos outros. Este espírito detém a corrente de simpatia. Sendo reprimidos os generosos impulsos sociais, eles mirram e o coração torna-se desolado e frio. Devemos nos precaver contra esse erro. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça a míngua da bondade e simpatia. Eu tenho uma amiga que durante muito tempo era uma confusão, né? Eu e ela, a gente brincava muito e conversava muito. E ela tem 2 filhas. E ela nunca tinha dito para as filhas dela que as amava. E eu disse assim: como assim? Tu não fala para tuas filhas? Não, Francisca, eu morro de vergonha. Para, Francisca. Ela ficava brincando. Para, não diz essas... Eu disse assim: eu vou te ensinar. Bora, botei bora. Dizia assim: fulana, eu te amo. E às vezes eu ligava para ela, né? Aí eu dizia assim: e aí, amor, tudo bem? Ô, amiga, eu te amo. Tá doida? Olha só, né? Tu tá ficando doida? Tô te ensinando a dizer eu te amo para tuas filhas. Tô te ensinando, tu faz assim. Existem muitas famílias que não dizem eu te amo. Parece uma fraqueza. Não, eu vou me rebaixar, eu vou isso, eu vou aquilo, né? Não podemos nos esquecer de que a saúde emocional, física e espiritual daqueles que estão ao nosso redor está intimamente ligada ao cuidado que temos para com elas. E quem ama, cuida. Como é que nós temos cuidado dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, dos nossos amigos? Sabe? Você já parou para pensar no tipo de palavras que você tem falado na sua casa? Palavras de impaciência, palavras de briga, a pessoa já vai logo gritando, já vai logo falando. Sabe? No livro Alta Vocação, Meditações Matinais, diz que o amor é uma tenra planta e precisa ser cultivada e nutrida. Imagine uma planta que você tem lá na sua casa e você todo dia olha para essa plantinha e diz assim: plantinha, eu te amo. Mas nada de colocar água na planta, nada de colocá-la ao sol, nada de mudá-la do lugar, quando, né, se de repente ela estiver no sol da tarde, onde está muito quente, eu vou colocá-la na sombra. O que vai acontecer com essa planta? Ela vai morrer. Porque você disse para ela que a amava, mas você não cuidou dela. Você não expressou esse amor de forma mais forte, mais vívida. No YouTube tem um menininho, eu esqueci o nome dele, ele tem um canal no YouTube e ele fez uma experiência, e é interessante a experiência que ele fez durante 30 dias. Ele é uma criança. E ele pegou 2 plantinhas, e para uma plantinha ele cuidava da plantinha, mas ele passou a dizer para ela: plantinha, eu te amo, você é boa, você é isso, e falava muita coisa para a plantinha. E para outra planta, ele dizia coisas desagradáveis, coisas terríveis, né? E ele maltratava. E ao final de 30 dias, né, ele chora no final do vídeo, né, porque a plantinha que ele falava coisas, ela morreu. Ela começou a murchar e morreu. E é uma experiência muito interessante, muito interessante. A outra estava viçosa. E aí ele chora no final da experiência, né, do jeitinho, né, tentando explicar. Ele tinha o quê? Uns 8, 9 anos. E é impossível até não chorar vendo aquela criança fazendo a experiência. Sabe? Como tem sido a nossa vida? Gente, nós estamos passando aqui apenas, eu gosto de dizer assim, férias muito mal passadas.
Já já Jesus vai voltar. E que tipo de pessoa tem sido você na sua casa? O lugar, a nossa casa deveria ser um lugar de paz. O melhor lugar do mundo, onde a gente tem prazer em voltar. E tem muitas pessoas, muitos jovens, que não têm vontade de voltar para casa. Eu conheço amigas que dizem assim, quando está na hora de voltar para casa, ela enrola no trabalho até mais tarde. Ela vai para casa, ela diz que vai pesarosa, sabe? Porque ela não tem vontade de chegar em casa. E eu fiquei com pena dela. Eu digo, puxa vida, que coisa triste. Enquanto tem outros que saem correndo, a alegria é chegar em casa, é ver os filhos, né? É abraçar, é cuidar da casa, chega, vai molhar as plantas. Como tem sido a sua casa? Que tipo de cristão tem sido você? Relacionamentos felizes são formados por pessoas capazes de comunicar seus sentimentos, né, através de palavras e atos. Nós precisamos falar, nós precisamos dizer. E sabe, como professora de crianças, eu tenho visto muito das nossas crianças, elas crescem ouvindo palavras negativas. São as profecias autorrealizantes. Tu não presta, menino, tu é preguiçoso, tu é lerdo, tu não presta para nada. Usam palavras assim, é preguiçoso, tem outra palavra, mal educado. Esse menino é burro. O que esse menino vai se tornar quando crescer? Exatamente o que ele passou a vida toda escutando. Por isso que são profecias autorrealizantes. Porque ele passou a vida toda escutando aquilo, né, palavras negativas que ele vai se tornar quando crescer. Não é porque ele estava fadado àquilo ali. É porque foi isso que ele escutou. Se você visitar o SEM, conversar com os adolescentes ali delinquentes, a maioria deles ouviu que quando eles crescessem, eles iam se tornar bandidos. E eles se tornaram. E a pessoa ainda diz assim, não disse? Eu digo, infeliz, né? Só diz coisa ruim e aí não quer colher o que é ruim. Os nossos filhos precisam escutar palavras positivas. Você é o melhor filho do mundo. Você é obediente. Mas aí a mãe diz assim, mas eu teimo, mamãe, mas eu teimo. A teimosia é um comportamento. Nós temos comportamento de teima, de birra, de falta de educação, temos comportamento, mas isso não define a pessoa. Vocês entenderam? Isso não define. Por exemplo, eu posso estar num dia bem mal-humorada e de repente ser grosseira com alguém. Isso não me define. Aquele dia, né, onde eu fui grosseira, não me define. Ali foi só uma situação, um comportamento, muitas vezes atípico, pela circunstância, pela situação pela qual você estava passando, né? A pressão que vem em cima da gente. Então, as nossas palavras precisam ser palavras de ânimo, de força, de alegria. As pessoas precisam ver em nós verdadeiros instrumentos do Senhor, pessoas que falem de bondade e que fazem bondade. Sabe, as pessoas estão procurando... Elas estão cansadas de teoria, porque o mundo está cheio de teoria. Elas querem, na prática, ver esses exemplos. Deus espera que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, onde cada um busque o bem de todos, e todos busquem o bem de cada um. No livro Lar Adventista, página 212, diz assim, o pai representa o legislador divino em sua família. É o colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios. O pai é o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, confessando os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia. E esse exemplo nos mostra bem Jó. Se a gente ler ali, eu gosto muito de ler só um pedacinho ali do início da história de Jó. Quando a primeira riqueza de Jó era a família. A grande riqueza de Jó era a família dele. Entenderam? E depois, por último, ele tinha 3 grandes riquezas. E por último, que eram os bens. E a Bíblia diz que Jó, os filhos dele se reuniam, e Jó reunia os filhos e conversava com eles. Ele dava o exemplo do que é um verdadeiro seguidor de Jesus, né? Ele conversava com os filhos, ele pedia perdão pelos filhos, ele dizia, quem sabe meus filhos pecaram,
né? De repente eles pecaram contra Deus. E aí, não bastasse isso, Jó, de madrugada, levantava-se e apresentava cada um dos filhos no altar do céu. Cada um deles. E quando Jó perdeu os 10 filhos, qual foi a atitude dele? Ele louvou e adorou ao Senhor. Vocês sabem por quê? É diferente da postura de Davi. Quando Absalão morreu, Davi bate no peito, se desespera e fica, Absalão, meu filho, desesperado. E aí Jó vem e confronta isso. Jó adorou a Deus. Você sabe por quê? Porque Jó tinha consciência tranquila daquilo que ele tinha feito com os filhos, e ele tinha certeza de que vai encontrar os filhos dele nas mansões celestiais, porque ele cumpriu o papel que o Senhor tinha dado para ele, de ser aquilo que o Senhor designou que todo pai seja na família, né? Seja aquele que cuida, aquele que guia, aquele que guarda, aquele que transforma, aquele que leva os filhos realmente para Deus. E a mãe é a rainha do lar, e os filhos são seus súditos, deve governar a casa sabiamente, na dificuldade, desculpem a palavra, na dignidade de sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa, sua palavra, lei. Os filhos devem ser ensinados a considerar sua mãe, não como uma escrava, cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando-os linha a linha, preceito a preceito. E eu gosto de dizer para as mães dos meus alunos e até para os meus alunos, ó, sua mãe não é a sua empregada. E eu digo para as mães, você não é a empregada do seu filho. Você é a mãe, você tem que delegar. É você que tem que delegar. Mãe, se o menino for lhe pedir alguma coisa, mãe, traz água, lá vai a empregadinha levando a água. Mãe, não sei o que, lá vai... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O máximo que ele poderia fazer, mãe, a senhora, por favor, pode fazer isso por mim? Aí é diferente, muda a conotação, ok? Mas mãe é fonte de segurança emocional. E eu gosto muito de dizer para as mães dos meus alunos, né? Às vezes o menino faz uma danação, faz ou não faz? Muitas. E aí o menino está ali e faz a danação, e ela já diz 500 vezes, não vai, fulano, não faz isso, fulano, não sei o que, fulano, né? E o menino se intervina ainda, faz, e aí ele chora, acontece uma coisa ruim. Para onde ele volta? Para a mãe, é ligeiro, não é? Vem correndo, abraça, mãe. Tem mães que fazem assim. Aí eu digo para a mãe dos meus alunos, olha, eu às vezes até, em nome de Jesus, não faz isso não. Não deixa nem eu saber que tu fez isso, porque tem mães que fazem assim, não vem não, fulano, porque se tu vier, ataca, come. É ou não é? Olha, Elisângela, tu nunca fez isso não, tenho certeza. Mas as mães, né, elas fazem isso, não vem não que ataca, come. Eu disse, mulher, esse foi o melhor momento para você ensinar seu filho. Foi o momento onde ele deveria mais se sentir amado, porque ele voltou para você. Qual é o momento para a mãe fazer? Acolher. A mamãe não lhe ensinou, a mamãe não disse que podia acontecer isso. Está vendo como a mamãe não mente? Está vendo como a mamãe quer o seu bem? Está vendo como a mamãe ama você? Está vendo a diferença de dizer, não vem não? E o bichinho, poxa, como ele sofre. Porque a segurança emocional de uma criança está na mãe. Ele pode pintar e bordar, por onde quer que ele esteja. É para a mãe que ele volta. Todos nós, até nós adultos, quando a gente se sente inseguro, se sente um problema, para onde é que com quem é a primeira pessoa que a gente pensa? Na mãe da gente. Quando essa mãe é essa fonte emocional segura, a gente pensa logo nela. A minha mãe, eu vou lá porque eu sei que ela vai me abraçar. Amigos, irmãos, nossos filhos vão errar. E eles erram muito, porque nossos filhos não estão convertidos. Nós ainda não estamos convertidos. A diferença é que nós, que estamos aqui, os pais principalmente, nós temos a certeza, e nós não temos outro caminho para seguir, é esse mesmo, porque nós já somos adultos, já aproveitamos, já demos com os burros, né, na água, já erramos, mas os nossos filhos não. E eles precisam se converter ainda. Eles precisam ainda achar o caminho, eles precisam ter um encontro com Jesus. E eu oro todo dia para que Jesus encontre meus filhos. Porque eles não são convertidos ainda. Mas sabe, existem pais que ao invés de acolher os filhos, jogam os filhos
na boca de Satanás, nas garras de Satanás. Ah, meu filho está fora da igreja, aquele ali é um vagabundo, não quer presta para nada, desculpe a palavra, ele usa essa palavra. Mas ele não presta para nada, não faz isso, não faz aquilo, só quer isso, só quer aquilo, só quer a vida mundana. Está jogando o filho nas garras de Satanás. Você não vai apoiar o que seu filho faz de errado, mas vai acolher seu filho e mostrar que Jesus é o nosso exemplo, que Jesus é o nosso guia, que Jesus ama esse filho querido e que ele precisa de você e precisa de Jesus também. E aí, ao invés disso, acolha seu filho. Eu tenho visto jovens que engravidam. O que acontece quando uma jovem, na maioria dos lados, quando uma jovem engravida? São expulsas de casa. No momento mais difícil da vida delas, quando elas mais precisam de ajuda, elas são expulsas de casa. E eu fico feliz de famílias que acolhem. Não, minha filha é minha, vai ficar aqui, ela fez errado, mas o papai vai cuidar, a mamãe vai cuidar, e traz essa filha para o seio. Existem jovens nossos, adventistas, que estão se confrontando com o homossexualismo. Eu tenho conversado com mães. Francisca, minha filha, se declarou homossexual. E eu disse, e agora? O que você vai fazer? Vai expulsar sua filha de casa? Não, Francisca, de jeito nenhum. Abrace sua filha. Ame sua filha. Ela é sua filha. Separe. Jesus faz assim conosco. Ele não olha para Francisca pecadora. Ele olha para Francisca, filha dele, a quem ele quer salvar. E assim, deixar que esse amor, o amor do Senhor, opere em nossas vidas. Faça um milagre que só Ele pode fazer. E a Bíblia diz, em Efésios 6,4, para os pais não provocarem os filhos, mas criar esses filhos na demonstração do Senhor. Quem ama, respeita, minha gente. E a tendência nossa, quando nós respeitamos alguém, ou quando alguém nos respeita, é que o amor cresça. Quando nós vemos famílias disfuncionais, quando vemos família onde os filhos ignoram seus pais, não amam seus pais, é reflexo de um respeito que não existe. Pai e mãe não tem que confrontar filho, bater de frente, brigar. Como eu trabalho com criança, todo dia eu vejo isso muito, Pai, eu estou atendendo uma criança agora que o menino, a mãe diz assim, o menino que quer mandar em casa, Francisca, porque o menino pai bate de frente com o menino. Eu disse, não, está tudo errado, Você não tem, quem manda na família, quem manda é pai e mãe, ele não manda em nada, tem que ser direcionado, tem que ser ensinado. Vem cá, vamos ensinar. E não se bate de frente. O menino diz assim, não vou fazer isso não. Meu amigo, eu não quero. Então, assim, uma vez o Davi, vamos sair, a gente ia para a igreja. Mas eu não quero ir. Meu filho, o que foi que a mamãe disse? Eu não perguntei se você quer ir. Eu disse que nós vamos. Então, não perca tempo, porque a gente vai sair em 10 minutos. Corra lá, se arrume. Olha, mas eu não queria ir. Mas ele foi. Porque não existe, Não era o que ele queria, mas o que eu disse que deveria ser feito. Mas a gente bate de frente. Não se bate de frente. E olha, eu tenho um filho, Davi tem 20 anos já. E muitas vezes eu acho engraçado como confrontam com a gente, E a gente tem várias idades aí e eles vão continuar confrontando. Mas eu acho interessante que parece um tira-teima. É como se assim, deixa eu ver agora se eu ganho, Deixa eu ver agora se eu ganho. E aí é interessante demais. E aí ele não ganha, porque quem manda é você. E você, como coloca isso bem claro na vida. Não sei o que foi que ele disse uma horinha, esses dias agora recente. Ele disse assim, acontece muito com a louça, não vou lavar não. Não, foi ontem. Não vou passar o pano não sei o que. Não vai? Oxe, eu vou até sair aqui, dar um lugar para você passar o pano. Eu vou bem ali daqui a pouco. Não bato de frente. A ordem está dada. E eu estava lá passando o pano, Porque não adianta, a gente não vai brigar, bater de frente, gritar, berrar, xingar, usar, de jeito nenhum. O que tem que reinar é o amor, é a disciplina, a ordem. O respeito é uma consequência do amor direto. Quem ama valoriza as pessoas e as trata com dignidade. Não existe amor sem respeito, certo? Não existe. Quando a gente ama, a gente respeita. E nós temos a tendência de amar quando nós respeitamos. E nós demonstramos respeito de várias formas. Quando a gente está dando atenção ao que a pessoa fala, quando a gente promove o diálogo, quando a gente começa promessas feitas, quando a gente usa palavras educadas,
né? Por favor, com licença, obrigada, desculpa. São palavras que nós precisamos usar. Palavras impacientes ferem o respeito próprio. E diz assim, no Espírito de Profecia: os que condescendem com tal linguagem hão de experimentar vergonha, perda de respeito próprio e da confiança em si, e terão amargo remorso e desgosto por se haverem permitido perder o domínio e falar dessa maneira. Quão melhor seria se nunca se proferissem palavras dessa natureza. Quanto melhor havia de ser o possuir o óleo da graça no coração, ser capaz de passar por toda a reprovação e suportar todas as coisas com mansidão e paciência cristãs. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 257. E no mesmo livro, página 257, diz assim: não permitais que escape dos vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo espera vosso pedido. Seu Espírito dominasse-vos-á o coração e a consciência, presidindo vossas palavras e atos. Nunca percais o respeito de vós mesmos devido a palavras precipitadas e impensadas. Cuidade que vossas palavras sejam puras e santa a vossa conversa. Dai a vossos filhos um exemplo do que desejais que eles sejam. Então, o respeito, como que eu posso conquistar o respeito do meu filho se eu falo uma coisa e faço outra? Como que eu posso, né, conquistar o respeito do meu filho se eu minto para eles? Mãe, a senhora mentiu. Como? Né? É algo que não combina com o cristão. Quem ama, perdoa, irmãos. E o perdão, a falta de perdão, aliás, ela é assassina. Ela mata nossos relacionamentos. E ela muitas vezes chega a matar literalmente. O ato de não perdoar é como você tomar veneno esperando que a pessoa morra. A falta de perdão, ela pode trazer consequências gravíssimas para nossas vidas. E duas pessoas incapazes de perdoar não podem suportar a vida juntas. Não existe relacionamento. Muitos casamentos são destruídos porque um dos cônjuges é incapaz de perdoar. Uma pessoa que traz constantemente à tona algo ofensivo que o cônjuge disse ou fez no passado, continua a puni-lo, né? A gente não tem esse direito de fazer isso. Porque não vai resolver nada, né? Passou, passou. No livro Parábolas de Jesus, página 129, ele diz, baseado em Mateus 6,15: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as suas ofensas. Nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora de Deus. No perdão de Deus, o coração do perdido é atraído no grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina derrama-se no espírito do pecador e dele na de outros. A benignidade e misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou, serão vistas também naqueles que se tornam participantes de sua graça. Então, Deus sempre nos oferece o perdão. E porque Ele nos oferece o perdão, nós também precisamos ofertar o perdão aos outros, né? Em Efésios 4:32, a palavra do Senhor diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Muitas vezes a gente não vai ter força para perdoar, e o perdão, ele é divino. E a gente também não vai esquecer, porque a partir do momento que você toma a decisão de perdoar, você não vai ter amnésia. Mas, à medida que você perdoa, isso significa também que você não vai todo dia estar remoendo aquele mesmo osso velho, né? O perdão, ele é libertador. Salmo 32:1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O perdão, ele gera mais perdão. Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoardes o quê? Aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão também não tem limites. Inclusive, Pedro perguntou: Senhor, e agora eu devo perdoar até 7 vezes? Até 7 vezes?
E Pedro aumentou. No contexto dos fariseus, era para perdoar só 3 vezes. E aí Pedro aumentou, não, vou para o número 7, né? Senhor, e aí? 7 vezes? E aí o Senhor Jesus diz, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E agora eu vou contar. Já está em 150. Está em 230. É isso? Não, quando Jesus falou isso, ele estava dizendo que o perdão é ilimitado. Porque, nossa, quanto a gente peca contra o Senhor durante o dia, né? Aí soma uma semana, soma de um mês, soma os anos da vida de uma pessoa. Misericórdia. E por que nós nos colocamos numa posição de Deus que eu não posso perdoar meu irmão? No livro Mente, Caráter e Personalidade, eu não lembro da citação ao pé da letra e também não lembro a página do livro, mas lá diz o seguinte, eu vou parafrasear. Ele diz que ninguém, nenhum de nós, por mais difícil que seja a situação que nós venhamos a passar, nós temos o direito de dizer assim, de lamentar e de achar que aquilo ali é só conosco e de que eu mereço algo mais. A única pessoa na face da terra que poderia falar algo e não falou foi Jesus, porque ele, na verdade, sofreu algo que ele não merecia. E nós merecemos tudo, nós merecemos todo o mal que acontecer conosco, porque nós somos falhos e pecadores. E muitas vezes quando acontecem coisas que a gente imagina assim, puxa, mas eu não tinha nada a ver, é porque a gente está no mundo e o pecado respinga. Sabe quando a gente anda na rua e que está chovendo? É impossível não se molhar. E mesmo que eu ande com a sombrinha, a água vai respingar em mim. Então isso é da terra, é de quem é pecador, nós estamos aqui. Então, nós não temos o direito de reclamar, de dizer, por que isso está acontecendo comigo e tal. Não temos o direito, gente. Não temos. Só Jesus poderia ter feito isso e ele não fez. Ok? Então, tudo que acontece conosco é porque nós merecemos. Então, quando não amamos e não temos o amor de Cristo em nosso coração, punimos as pessoas que erram ao nosso redor. E essas punições podem ser físicas, podem ser verbais e podem ser psicológicas. E às vezes a gente acha porque não deu um tapa, porque não deixou a pessoa com um olho roxo, porque não arrancou um punhado de cabelo, porque não deu um beliscão que arrancou a pele, porque não deixou as marcas nas costas. A gente acha que não, mas eu não sou violento. E as palavras muitas vezes são piores do que o tapa. As palavras são piores do que o tapa. Elas causam uma dor profunda para o resto da vida. Eu conheci uma amiga agora, ela mora na Bahia, e já temos mais de ano conversando. Ela é casada, tem um filho, e ela sofre de depressão profunda. E a história dela é um livro. A senhora já tentou suicídio, e ela se corta muito, às vezes ela manda as fotos, eu fico... é uma cena que a gente não está preparado para ver. Na verdade, a gente não está preparado para ver. Cada vez que ela fala aquilo ali, é mesmo que eu sofro junto, né? E assim, parte disso, fruto das palavras que ela escutou na infância, fruto da violência psicológica que foi aplicada a ela. Não estou dizendo, por favor, que as pessoas que sofrem de depressão foi por conta disso. Não é. A depressão tem várias vertentes, tá bom? Cada caso é um caso. Mas existem muitas pessoas que sofrem em decorrência dessa violência psicológica que passou a vida toda sofrendo. Então, concluindo, homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito, se tomarem a Cristo como seu ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a Ele se entregam. Aliás, se entregarem em amorosa confiança. Sua providência pode unir corações com laços de origem celestial. O amor não será mera troca de suaves e lisonjeiras palavras. O tear do céu tece com trama e urdidura mais fina, porém mais firme, do que se pode tecer nos teares da terra. O resultado não é um tecido débil, mas sim capaz de resistir a fadigas e provas. Coração uniciar coração, nos áureos vínculos de um amor que é perdurável. Ciência do Bom Viver, página 156. Quando permitirmos que Deus dirija os nossos relacionamentos afetivos e sociais, encontraremos o real sentido para a vida. Nós precisamos desse amor do Senhor em nossos corações.
precisamos do sentimento de empatia. Sabe, o sentimento de empatia é o amor maior. Puxa vida, como eu me sentiria se fulano dissesse isso para mim? Puxa, o que eu faria se fulano tivesse feito isso comigo? Sabe, nós não temos o direito, de forma alguma, de fazer mal aos nossos irmãos. Nossos irmãos são um pedacinho que Deus colocou para nós amarmos, para nós cuidarmos e para nós trabalharmos juntos para chegarmos no céu. Sabe, às vezes a gente tem a tendência de olhar para o outro e achar que o outro é pior do que eu. Achar que o outro não vai para o céu porque veste assim, porque come assim, porque não sei o que é assado. E eu tenho pedido muito a Deus isso: Senhor, me ajuda a olhar para cada pessoa como o Senhor olha para mim, como se eu fosse única. E pedir a Deus esse amor santo que brota no nosso coração quando nós permitirmos. Sabe, de ao invés de falar mal do irmão, procurar ver o que tem bom dentro dessa pessoa. Porque alguém pode não me achar boa, mas alguém vai gostar de mim do jeitinho que eu sou. E diante de Deus, não existe nenhum justo sequer. A Bíblia diz, e a Bíblia não mente. Todos nós estamos destituídos da misericórdia do Senhor, da graça dEle, da glória dEle. E como humanos, nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Cada vez que uma pessoa morre no mundo, eu, como pessoa, sou diminuída. Então, que o amor de Jesus brote no seu coração. Suplique a Deus esse amor grandioso. Suplique a Deus que no seu lar seja um lugar de refúgio para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você conhece. Eu gosto tanto de ir para a casa do fulano, porque quando eu chego lá, é uma coisa tão boa, é uma harmonia, eu não quero mais sair de lá. Eu quero ir para lá. Eu tenho uns amigos da igreja em Caxias, e eu lembrei agora do Otávio. O Otávio é uma criança de 4 anos de idade. E eles se apegaram demais a essa minha amiga. E minha amiga morava um pouco distante da casa dele, e aí precisou sair da casa, e Deus colocou-a em frente à casa do Otávio. E o Otávio quer passar o dia e a noite na casa da minha amiga. E sabe, e ele diz assim: não, tia, eu vou dormir aqui. Ajeita logo, nem que seja no chão. Gente, 4 anos de idade. Ele ajeita a caminha dele no chão, mas ele não quer sair da casa da minha amiga. Aí eu fui e disse para ela: como que tu quer mandar o menino embora? Na tua casa, ele encontra o que ele não encontra na casa dele. Alguém para abraçá-lo, alguém para cuidar, alguém para respeitá-lo no tamanho dele, na necessidade dele, no desenvolvimento dele. Alguém para ele amar. Então, a nossa casa precisa ser esse lugar. Então, você que vai escolher para onde você quer ir morar. Você quer ir para o céu com Jesus? A sua casa é um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Que o Senhor Jesus faça dos nossos lares, das nossas casas, das nossas famílias, um lugar de refúgio, aqui na terra e eternamente. Deus nos abençoe. A Franciele vai cantar e depois nós vamos orar. Oi, som. Bom dia a todos, mais uma vez. Feliz sábado. Que todos se sintam bem-vindos na casa de Deus. Eu não entendi e busquei com minhas próprias forças ser feliz, desconstruir
Vamos ficar em pé. Deixe Jesus falar no seu coração. Restaurar sua casa, sua família. Restaurar você. Amém. Oremos. Poderoso Senhor, muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar na tua casa de oração. Muito obrigada, porque o Senhor nos fez ficar até o final, para recebermos essa bênção, Senhor. Somos falhos, pecadores, estamos aqui, porque aqui é o teu hospital. E todos nós que aqui estamos, Senhor, estamos enfermos do pecado e necessitamos da cura que só pode vir do Senhor. Por isso te agradecemos, porque cada vez que vimos a tua casa de oração, o poder do teu Santo Espírito opera em nosso favor e nos ajuda a crescer na tua graça e no teu amor. Obrigada, Santo Deus, por teu amor e bondade. Obrigada porque ainda podemos, em tão boas circunstâncias, louvar e engrandecer teu nome. Querido Senhor, obrigada por mais um sábado em nossas vidas. E obrigada por esse projeto tão grandioso que nasceu no teu coração. E o Senhor o deu à tua igreja para que juntos possamos ser bênção a tantas famílias, a tantas pessoas. Mas, Senhor, queremos ser bênção especialmente na nossa casa. Queremos que os nossos lares sejam lugares de refúgio, onde cada pessoa que adentrar tenha prazer de estar em nossa casa, tenha prazer de estar em nossa companhia, porque nós somos teus filhos. Querido Senhor, que cada casa, cada lar aqui representado desta igreja, dos que aqui estão, dos que não estão presentes, seja um pedacinho do céu. Que em nossas casas, em nossos lares, haja culto, haja a presença de Deus em todos os momentos. Nas refeições, no entretenimento, na forma de conversar. Que o Senhor habite em nossas casas, meu Deus, nós precisamos de Ti. Acima de tudo, precisamos que o Senhor habite em nosso coração. Que o Senhor faça um milagre em nossas vidas. Que o Senhor derrame o Teu amor sobre nós. Que possamos, ó Deus, dar o nosso melhor para a honra e glória do Teu santo nome. Fortaleça a nossa fé em Ti, ó Deus. Guia os nossos passos. Desperta a Tua igreja, Senhor. Batiza a Tua igreja com o poder do Teu Santo Espírito. Para que saiamos do nosso sono. Para que possamos pregar a Tua palavra. Para que possamos testemunhar do Teu amor a todas as pessoas com quem encontrarmos. Que sejamos luzes, Senhor. Que possamos dar o nosso melhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, querido Senhor, nós oramos, não porque em nós haja algum mérito, nós oramos nos méritos do Senhor Jesus, nosso Rei eterno, Senhor e Salvador. Amém.